Então a primeira coisa que todo mundo quer fazer, né, quero cultivar, né? Então na hora eu já corto, né? Então o que o investidor quer? Tá bom, me venha com um projeto onde você trabalhou X tempos, com investimento mínimo e realizou, que aí eu vou te dar um impulso para você fazer 10 vezes mais. Agora, não venha só com um sonho e fala, não, me dá o dinheiro que com esse dinheiro eu te e não vai ter. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e você está ouvindo o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te conta os avanços da cannabis e dos psicodélicos com contexto e análise, gerando debates guiados pelos maiores especialistas no assunto. A terceira temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, USA Hemp, TreeStar, Bliss, Let's Indoor, NetSeeds, Aleda e Gorilla. Essas marcas reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para apontar os caminhos do setor com informação e análise para normalizar o que um dia foi tabu. Fica aqui comigo que eu já volto. Para muito além de um conceito, de um sonho e da realização de que tudo é possível por meio de esforço e coragem, vale entendermos melhor o que é o Gorilla. Uma marca que engloba Social Club, Gorilla Cannabis Shop, Concept Store e Gorilla Concept Music. O Gorilla Social Club é um clube exclusivo para membros localizado em Barcelona. Para fazer parte é necessário um convite ou indicação, e o acesso é restrito a maiores de 18 anos. Depois do cadastro, os membros recebem um chaveiro eletrônico que dá acesso às instalações e serviços do clube. Já em Phuket, na Tailândia, o Gorilla Cannabis Shop opera como dispensário canábico com 2 unidades, ambas abertas ao público em geral, sem a necessidade de ser membro. A Gorilla Concept Store, por sua vez, é a expressão de estilo e atitude da marca. Também localizada em Barcelona, a loja oferece peças de roupa e parafernália exclusivas, mas nada de produtos com canabinoides. A Concept Store também é ativa no cenário cultural e esportivo, patrocinando eventos e atletas. Eles, aliás, estarão na Expo Cannabis Brasil em novembro. Por fim, a Gorilla Concept Music está sempre em busca de novos horizontes, com projetos inovadores que serão anunciados em breve nas redes sociais. @Gorilla Concept Store, @Gorilla Social Club e @Gorilla_Thailand. Para saber mais, acesse gorillaconceptstore.com. E Gorilla é com 2 L's. No episódio 64 do Cannabis Hoje Pode, eu converso com Marcelo Greco, um dos maiores consultores de cannabis do Brasil. E você vai lembrar, ele foi fundador da The Green Hub, que foi uma das empresas de destaque na primeira fase de expansão do cannabis por aqui. Nesse papo, que pode ser considerado uma consultoria for free, ele aponta diversos caminhos para quem deseja empreender no ramo em 2025, um ano que, segundo ele, tem tudo para ser o ano da cannabis. Se você tá afim de entrar de cabeça e aprender a melhor navegar nesse mercado, esse episódio é um excelente ponto de partida. Aproveite! Marcelo Greco, você que foi uma das primeiras figuras da cena que eu entrevistei quando eu comecei a cobrir cannabis, e hoje você segue sendo uma referência que todo mundo quer escutar. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anitta. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estava ansioso para participar, né? Você fez excelentes entrevistas, ouvi todas, muito boas, aprendo muito também, né? Nesse mercado, a gente nunca para de aprender. Tá sempre nessa. Sempre nessa. E realmente, né? A gente vem de lá de um tempão atrás, né? De muitos anos,
encontrando, palestrando junto, conversando em off, nos encontrando em eventos, então é sempre muito bom. Finalmente você aqui, né? Já devia ter vindo faz tempo. Mas Finalmente no programa. hoje a gente quer falar com você sobre 2025, né? Para falar um pouco sobre ideias de futuros possíveis e de realidades. Mas antes de entrar nesse papo, eu queria que você fizesse um resumo pra gente da sua trajetória, pra galera entender, né? De onde você vem, pra onde você vai. Basicamente, eu conheci você na The Green Hub como um dos diretores e de lá pra cá você tem diversificado a sua atuação no ramo, né? Vou resumir aqui, são 10 anos, né? Esse ano, em junho, completo 10 anos de mercado. Então já venho lá da RDC 17/15, né? Quando tudo começou, que a referência pra gente, todo mundo sabe, né? Que é o ilegal, né? Que é a Batalha das Mães ali na Anvisa. É o que a gente tinha de mais forte, é o que trouxe a gente até aqui e pronto. Não há o que falar sobre isso, né? Então a gente pega essa referência e aí 2015 começa a falar sobre, a estudar, a fazer algumas viagens. Eu e meu sócio Marcel, né? Que é o CEO da The Green Hub, que é meu primo também, meu parceiro de negócio, me faz esse convite. E em 16 eu fui num evento, né, em São Francisco e pude trabalhar nesse evento, participar, e foi ali que, né, tudo veio à tona, que começa a The Green Hub. Então a gente começa a The Green Hub muito isso. Como que a gente traz informação do que está rolando fora para o Brasil numa época que todo mundo está vendo as mães apanhando e sendo chamada de maconheiras, e que a gente pode falar, não, elas não são, olha o que está acontecendo no mundo, né? E foi basicamente isso que foi o início. Então trazer informação, colocar isso no site, escrever blog post, participar de evento. E o grande projeto da gente foi lançar o nosso primeiro relatório que dizia qual o potencial do Brasil, né, em caso de uma regulamentação ampla, né? Isso lá em 2019? Isso aconteceu? Não, foi em 2017. 17. Né? A gente fez em 17, mas a gente lançou ele como 18 para pegar um ano completo. Mas a gente foi lá em Las Vegas, né, na MJBiz, buscar o relatório na MJBiz de 2017 e lançamos ele 18 aqui no Brasil. E aí foi aquele alvoroço. Como assim existe um mercado desse tamanho para ser explorado? Que a gente está vendo, o número que a gente colocou ainda não chegou, até porque por causa das políticas que a gente sabe que são travadas, mas a gente chega, né? A gente avançou muito, né? Muito daquela época para cá. Então essa foi a primeira parte, de 16 a 19 a gente colocando dinheiro do bolso, ralando, dando 1000 passos atrás, né? Comendo uma grama assim, grande mesmo, né, por ter que sair de um mundo corporativo, onde você tem seu salário lá e vir para o mercado a ser construído. Então isso foi uma lição para a gente, logo de cara, muito difícil os 3 primeiros anos, mas compensa. Em 2019 nós somos uma das primeiras, não fomos a primeira, mas uma das primeiras startups a receber um aporte de investimento, seed, né, de um family office ligado ao Grupo Itaú, né, da família Vilela Marino, etc. Então a partir daí a gente vai para uma outra guinada, a gente pega tudo que a gente fez, coloca um turbo nisso e aí você sabe, né? Para Você ajudar o participou mercado do Cannabis mesmo, né? Thinking, o primeiro Cannabis Thinking com o ex-presidente Fernando Henrique. Eu começo a atuar como diretor CMO da The Green Hub, fazer a parte de desenvolvimento de negócios, consultoria. O Alex Lucena vem para o grupo, né? O pessoal do Alex Lucena, né? Do Scott, lá do Rio, a gente se junta, une forças, a gente cria o SEC, a primeira startup, que era um projeto de cliente. Inclusive o SEC recebeu um aporte junto com a The Green Hub. Eu estou tentando resumir, senão a gente fica até amanhã nesse assunto. Aqui, né? Daria um episódio daria inteiro um programa só pra só falar. disso. Mas aí nasce a The Green Hub, eu fico até 23 operando, e aí eu sou sócio lá, né? Eu sou o terceiro acionista ali, né, da The Green Hub. Eu atuo em algumas frentes lá, mas não no dia a dia. E a partir de 2024 eu começo a atuar como Marcelo Greco Consultoria. Então, fazendo o que eu fazia da The Green Hub, mas por uma escolha estratégica, a The Green Hub não faz mais o serviço de consultoria, e eu faço meio que um spin-off disso, né? E começo a atuar diretamente com consultoria e continuando ajudando startups, empresas, e aí depois a gente bate um papo sobre isso. E aí, assim, eu fico pensando quais são as consultas mais comuns dessa sua nova fase de consultoria, desde o ano passado para cá, assim, o que a galera tá querendo saber? Quais são as dúvidas mais comuns?
Tem de tudo, né? Mas assim, hoje, assim, é que a gente está num ponto agora de convergência para um novo mercado, que são as empresas mais antigas querendo se reestruturarem, né? Então, eu vi uma reestruturação, então achando novos caminhos. Você tem uma peneirada que está acontecendo também, algumas empresas que não chegaram preparadas, que infelizmente acabam sumindo no meio do caminho, né? E é normal, é um processo normal. E você tem os novos entrantes, que eu chamo que são entrantes fora de uma bolha, né? Que tem uma bolha criada, né? Depois a gente pode falar dessa bolha. E aí, muitos deles chegam querendo fazer o que houve, né? O que vem por aí afora. Então, a primeira coisa que todo mundo quer fazer, né? Quero cultivar, né? Então, na hora eu já corto, nessa. né? Então, cultivar não, amigo, não faça isso. Tem outras coisas muito mais legais e importantes. Agora já tem gente, a pessoa já deu cabeçada, agora eles aprenderam. Deixa o pessoal que está no mercado ganhar dinheiro com isso e vamos ajudar quem cultiva a colocar os seus produtos no mercado, né? Que é o que precisa mais. Então eu faço isso, o primeiro trabalho dos novos entrantes é saber aonde entrar, como não entrar tomando, né, sem saber por que caminho, exatamente isso, tomando uma decisão de por uma estufa comprar um grow no Uruguai e depois viu, né, foi ver o que fez 2-3 meses depois, viu a besteira que fez e não tem mais volta. Então como você está vendo esse mercado, e esse é o caminho que eu falo que eu jogo, quando eu estava atuando assim na The Green Hub, meu sócio falava que eu jogava muita água no chope das pessoas, né? Porque meu intuito não é ficar vendendo consultoria para colocar um monte de gente simplesmente pela venda da consultoria. É trazer pessoas realmente, né? Eu tenho um compromisso com esse pessoal, colocar essas pessoas no caminho certo de uma escolha de um nicho que tem realmente uma dor e do que o mercado está precisando. Onde não existe um mar vermelho, onde tem um mar azul, e assim o tal por do diante. Ikigai, né? Total. E Marcelo, eu fico assim, achando que para 2025 o grande assunto... Tem alguns grandes assuntos que a gente vai tocar aqui, mas assim, o maior, eu acho, você me corrija ou dê o seu ponto de vista, que é a questão da atualização da RDC 327. Para você também é o grande assunto de 2025? Então, por tudo que está sendo falado, se houver essa implementação, eu acho que é uma das. Eu acho que, de novo, não que não seja importante, né? E não é isso. Eu acho que você entendendo, o que o pessoal precisa entender, principalmente no Brasil? Quando saem as RDCs, e a gente pode falar até sobre isso, a 660 é um caso disso, eu não gosto do jeito que ela está sendo tratada, né? Hoje eu tenho muitas reticências com isso. Eu acho que no Brasil a gente tem a dificuldade de seguir as regras, né? Então, seja ela qual for, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que seguir as RDCs e aproveitar ao máximo o que elas têm. E sendo criativo para utilizar elas de modo a achar propostas de valores, né? Então, assim, eu aposto sim que a 327 não adianta lutar contra ela e nem a 327 lutar contra a 660. Acho que todas têm que andar junto. Você vai ter um mercado de 327, você vai ter um mercado de 660. Por mim, as duas até se ajudariam, porque existem empresas que operam nas duas, e empresas grandes que a gente sabe, né? E é importante isso, eu acho que isso é super importante, porque uma vai colaborando e mantendo a outra viva, porque a gente precisa de tudo, não adianta ficar tirando, né? Mas a hora que a gente tiver, seja ela... Eu acho que ela sempre vai melhorar. O que eu sinto da Anvisa é que a Anvisa nunca tira. E eu acho que isso é papo furado, tá fazendo isso para eliminar. Obviamente que a 660, não adianta você depositar todas as suas fichas nela, né? Porque ela é realmente frágil. E com o tempo, ela realmente, não é que vão tirar ela, mas ela vai perder o sentido. Mas daqui alguns anos ainda, né? Mas você tem alguns anos ainda que você pode iniciar ela, operar nela e já pensando em quem quiser levar essa parte medicinal a sério, a se preparar para migrar para uma 327 também, né? Porque vai ter muito, são só as farmacêuticas que vão iniciar esses projetos, eles vão esperar empresas boas se estruturarem para depois fazerem aquisições, M&A, né? E joint ventures. Então ele é um mercado de entrante, experiência na 660, porque você vai atender, e assim, acho que mudança na 660 não vai ter muito, o que a gente precisa é utilizar ela corretamente, parar de fazer besteira em quem atua nela, para os médicos continuarem acreditando na 660, com a 660 a gente expandir mais ainda para fora de uma bolha para mais e mais brasileiros, enquanto a 327 vai se estruturando, porque eu acho que a maior mudança disso é o quê? É uma prorrogação da 327. Ninguém conseguiu chegar onde deveria nela ainda.
né? Então você acha que vai ser uma prorrogação, aí vão dar mais... Prorrogação, com algumas melhorias só para falar que teve, né, um tá, trabalho. bota um tópico agora, ótimo, se colocar um tópico, pô, já, né? Mais um produtinho, né? Mas na verdade o que é? Uma extensão, porque os 5 anos foram poucos, e acho que vai ter mais uma ainda, porque é a 327 que vai permitir os estudos clínicos, e aí com isso, com o cultivo, a gente vai eu acho que as associações vão crescer, né? Eu acho que tem muito espaço ainda. 660 minha missão, assim, ó, na minha consultoria, é azeitar 660 com empresas top de linha que trabalham na perfeição Que sabe? Esse é um mereçam, desafio né? que eu tenho. Essa Exato. possibilidade. Mas para mim é mais uma extensão do que propriamente uma melhoria, vai. Sim, sim. Então, assim, para 2025, quando você olha assim para 2025, o que você acha vai ser o ano do quê no Brasil? Porque a gente está falando do ano que o STJ, que a Anvisa vai ter que responder ao STJ, publicando as diretrizes de cultivo. É um ano que o MAPA vai ter que botar a cara, né? Também vai ter que entrar nessa discussão. Que mais que a gente tem? Tem essa revisão que vai ser mais uma extensão da 327. Depois tem o lance do cânhamo, né? Que a gente vai falar mais com cuidado lá pra frente. Mas tem algumas outras coisas assim que eu ainda não nomeei. Não, eu acho que são pontos super importantes. Então, assim, mas não, o que eu posso aconselhar, né? É não ficar se apegando nisso. Não é isso, esse movimento do STJ é maravilhoso para o mercado, mas ele é maravilhoso para isso, para a gente ver as perspectivas, para a gente já ir se preparando, para a gente entendendo, para quem tem interesse e conhecendo. Mas ele não vai ser uma coisa que, a partir do momento que aplicou, todo mundo vai sair cultivando e vai ter preparo para isso, vai saber como fazer. Eu acho que é um início de uma coisa muito linda que vai acontecer a médio e longo prazo, mas que abre oportunidades para as pessoas, né, que estão de fora começar, né, uma grande empresa de alimentos, né, você começa a criar movimento. Para nós que gostamos de comunicar, né, e falar eu falo que esse é o lado direito do cérebro, que a gente está sempre, eu passei essa fase, sempre falando do que é o potencial, do que vai acontecer no futuro. Só que agora a gente tem que ver tudo que a gente já fez isso e tudo que a gente construiu e agora arrumar a casa. Já tem coisa para fazer agora do que ficar pensando sempre lá na frente, né? Então a gente tem que olhar para essas coisas como algo positivo em termos de oportunidades. Tem os números, né? Mas o mercado vai ser de tanto. Isso tudo faz com que a gente atraia possíveis investimentos, que a gente atraia o olhar de governantes, para que a gente consiga soltar algumas coisas, mas conforme a gente vai soltando e conforme vai ter na regulamentação, você tem que fazer ela acontecer, você tem que transformar isso no mercado, você tem que criar uma cadeia produtiva, você tem que saber se você está no lugar certo, você tem que montar equipes qualificadas, você tem que furar uma bolha, senão a gente não vai ser nada. A gente tem que criar desejo para os produtos que a gente da bolha sabe que são bons e que são maravilhosos. A gente não pode esquecer. Então tem 1000 coisas para a gente fazer no meio do caminho do que ficar só pensando no santo grau, que é a regulamentação, que é a legalização, que é a normalização. Isso vai acontecer com o tempo. Conforme a gente for deixando as coisas organizadas e bem feitas, as o coisas caminho vão acontecer. natural. É o caminho natural. Então, assim, de olho no que está acontecendo para observar oportunidades, mas vamos olhar para dentro e vamos mostrar que esse mercado realmente tem o potencial de ser um mercado que todos nós sonhamos nesses anos todos aí, né? Eu achava que agora, né, nessa decisão da STJ, que esse plantio, ele fosse um plantio não apenas para finalidade medicinal, mas eu realmente acreditei que o industrial também fosse sair. Não saiu, acho que não era nem, né, porque não era discussão ali, enfim, ia, né, crescer muito, ia criar outra história. Mas esse uso industrial, né, os cosméticos, alimentos, o cânhamo, ele tem outra perspectiva dele ser regulado ou de começar a abrir para esse tipo de produto ainda em 2025, você acha? Eu acho que a gente tem que, no Brasil, aí é tudo aqui opinião minha, eu sou muito neutro para falar, então é tudo opinião, tá? Então, assim, não é que... Isso é uma coisa que eu vivo esses últimos 10 anos e eu acabo fazendo concretizando sentido. Exato, fazendo sentido
depois. Eu acho que o Brasil, e muita gente fica brava com isso, né? Mas eu procuro não definir muito a diferença, assim, para mim, né? Quando eu falo de cannabis, eu sempre explico que cannabis é uma planta que depois você tem os melhoramentos genéticos, divide em duas, e aí você tem um mercado, você tem 5, 6 linhas de atuação, e elas podem trabalhar juntas e são juntas. O que você vai mudar é pôr uma molécula para cá, outra para lá, uma vai ser mais forte, outra mais fraca, então não tem essa diferença, né? Eu acho que o mercado adulto para o Brasil agora, poxa, já sou muito, eu falo que para mim, 2 pontos que eu acho, que a American Cannabis Fair pro lado medicinal, né, e a Expo Cannabis são os maiores projetos hoje que a gente tem para mostrar todo o potencial. Então a gente não tem um mercado de uso adulto, vamos dizer assim, né, regulamentado, mas olha o tamanho da feira que a gente teve, é o tanto de negócios que foram feitos lá, e olha como o brasileiro é criativo para atuar no mercado de uso adulto sem ter uma invasão de polícia, sem ter um BO nos 2 anos, nada. É incrível, né? É incrível. Totalmente. Mas eu acho que dispensário com flor e lá, no Brasil é 5, 10 anos no mínimo, né? Então, a gente tem que ir trabalhando com... Pô, nós temos um jurídico ajudando muito, a gente tem um autocultivo aí quase que não tá na cara, mas tá rolando. Sim. Pô, tem uma parte de coisa legal rolando, mas vamos ficar contente com isso e vamos trabalhando. De repente a gente trabalha num mercado... Não precisa ser cópia do Canadá e dos Estados Unidos. O Canadá nem é igual aos Estados Unidos ainda, mas a gente tem um mercado, mas não vai ser igual, né? Não vai ter um dispensário. Eu acho que a grande oportunidade para o Brasil é o cânhamo industrial, entendeu? Eu venho falando isso há anos. Pelo menos por agora, né? Porque por agora, exato, né? as coisas vão mudando, a gente também vai mudando de opinião, né? Exato, Enfim, são outros momentos. mas a gente não pode negar que a gente tem uma potencial Um ponta de trabalhar lança. o cânhamo. Pô. O que é mais fácil hoje? Daqui ano a gente tem um hemp seeds para extrair um hemp seed oil aqui para fazer cosmético ou colocar flor num dispensário, né? Então, a gente tem que ser inteligente para ir colocar. Eu falo muito dos meus clientes, eu tenho o farol verde, o amarelo e o vermelho. Então, eu trabalho por timeline. Então, é do mais claro para o mais escuro. O que dá aí para ir fazendo? O que é para curto prazo? O que é para médio? O que é para longo? Se você for pular para o longo prazo, você tem que ter grana para te levar até lá e legal. Né? Vai para o longo prazo, mas saiba que você vai ter que injetar grana 5, 10 anos até você... A perder de vista, perder. No amarelo e no Edge é diferente. Amarelo é o quê? O que eu falo que é o amarelo? É o que vai ter isso aí. Eu acho que 25, 26. Eu acho que dá para a gente começar a provar um hemp seed oil, já começar a ter os primeiros cultivos de alguma coisa, pelo menos os testes, você já vai abrindo a cabeça de empresas de cosméticos, vai atraindo mais investimento, você começa a ter mais gente interessada em apoiar as startups, etc. E o verde é o que a gente tem agora, pô, nós temos 600 mil brasileiros que já consomem. Você já pode trabalhar com comunicação, você já pode trabalhar com extração, você já pode começar a pensar num projeto para 2 anos. Então, o verde e o amarelo andam juntos. O vermelho é que é mais complicado. E aí entender, cultivo não pode só cultivar agora, porque aí fala do negócio do cultivo. O movimento do cultivo é super importante, mas você precisa de demanda. Para o Brasil começar a plantar e alguém parar de plantar soja, milho, qualquer outra coisa, ele precisa de ter alguém para vender. Ele não vai pegar hectares lá de começar a plantar e ficar como muita gente fez há muitos anos nos Estados Unidos e ficar com o negócio parado e queimando e jogando fora. Né? É o que mais tem, né? É o que eu mais vejo, assim, o Uruguai, a galera, tipo, o mundo da Colômbia. Né? É isso. Mofando, vencendo. Aí já acontece isso no cultivo. Na 660, você vê um monte de gente entrando no mercado sem preparo, vai para os Estados Unidos, compra, coloca no courrier, deixa o produto lá. Aí depois que ele fez isso e gastou 300 mil reais, ele fala, agora eu vou tentar falar com os médicos. Aí vem falar com os médicos, não consegue, aí não, enfim, aí esbarra, aí tem muita concorrência, aí não vende, aí quebra, aí, entendeu? Então, assim, é mais do que ficar inventando moda, é quando você entrar num business, faz a coisa legal, né? As pessoas esquecem que eles têm que gerar desejo e demanda primeiro. Primeiro é a demanda. Falo muito, começa a fazer uma comunidade, começa a construir uma base, começa a investir em marketing, Quando você tiver isso, você vai e compra produto. Produto é commodity, né? Então, a commodity do cultivo, então você tem que saber fazer isso, você tem que saber comprar, você tem que saber vender, você tem que saber comunicar, você tem que saber fazer processo. É uma empresa como qualquer outra, né? No início era tudo bem justificável. Quem vai trabalhar com cannabis? Quem é fã. Mas isso está mudando, né? Hoje você vai exigir que um CEO
Você vai pegar um CEO de um outro lugar que não venha com vícios e que vai ajudar a tua empresa a ter uma mentalidade realmente de mercado e não do mercado da cannabis, né? Enfim, então, eu acho que hoje o 25 é mais um ano de estruturação. Se quer entrar, entra direito. E não estou vendendo meu peixe assim, não. Tô falando, obviamente, né? Que as consultorias servem para isso. Mas faça um planejamento. Se você não tem condição de contratar uma consultoria, faça um planejamento amplo, vê se é... Às vezes a consultoria é para você falar assim, não é para mim. Eu prefiro gastar X agora e não gastar 300 mil e ouvir que não é e ver que não é para mim em cima de um trabalho de números do que eu entrar às cegas e não saber o que eu vou fazer quando eu entrar. Porque nós sabemos, né, Anitta? Você já falou com muita gente. É um mercado muito complicado. É cheio de oportunidade, a gente ama ele, mas eu falo que ele assim, ele é uma rosa linda, porém cheia de espinhos. Perfeito. E Marcelo, eu tenho muita curiosidade para entender melhor em que pé a gente está em relação à bancarização dos negócios canábicos no Brasil. E como é que isso deve evoluir em 2025, claro. Porque a minha sensação, e eu quero que você me diga se ela corresponde à realidade, é de que nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito mais barreira para esse tipo de transação e que no Brasil não é assim. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém ter problema realmente para conseguir transacionar dinheiro do cannabis. Mas eu queria entender se tem uma diferença entre Brasil e Estados Unidos, se já está realmente todo mundo conseguindo bancarizar as suas transações. Eu não vou responder de forma técnica isso, mas eu vou responder de forma do que eu vejo que meus clientes... Exato. Assim, de uma visão. Eu acho que a bancarização, ela é global, né? Não tem como ela ser Brasil. Então, ela depende muito, para mim, está muito amarrado com o que vai acontecer no Fed, né? O que o Trump vai fazer, se isso vai federalizar, se não vai... Eu acho que a gente tem que esperar muitos estados. Infelizmente, né, a gente fica muito na mão. Os Estados Unidos que proibiu e fechou o mercado e é ele que vai abrir. Né? É ele que vai controlar essa velocidade. Então vai depender muito disso, porque a maioria dos bancos aqui, quando você pega um C6, quem administra, né? É o JP Morgan, né? Então a gente vai ter que esperar muito isso. Mas já existem, e aí que eu falo, muita coisa depende da gente, não é nem da banca. Posso usar um exemplo da 660 nisso? A 660 ela já dá uma série de oportunidades, né? E a gente tem... Qual que é o certo da 660? Você fazer um pagamento, você não pode existir como empresa aqui. O Brasil, nós, né, Anitta, Marcela, a gente vai no médico, vai pegar nossa prescrição, a gente vai entrar no sistema, vão ajudar a gente, ok. Mas depois a gente tem que fazer um pagamento lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá na Austrália, seja onde for, para receber. E a gente vê que tem muita gente que quer sair pagamento aqui no Brasil. É por uma defesa, é por isso, por aquilo. Então não vou entrar no mérito. Mas isso atrapalha, né? A Receita Federal começa a ficar no pé, a Anvisa começa a pegar no pé, o pessoal da 327 começa a apontar o dedo. E aí você tem essas dificuldades. Então, mas você, né, quando você não faz isso, você deixa de pagar um IOF, por exemplo, né? E vai ter que fazer operação picada, etc. Existem empresas no Brasil já. E depois aí no off eu te falo quem é, vale muito a pena o papo com ele, que já está fazendo tecnologias e não é nenhum... Ele é um processo, ele é um sistema, é uma tecnologia de logística que pega esse ponto a ponto, sabe, da hora lá dos Estados Unidos, lá do fulfillment, do pick and pack, até a chegada do produto aqui no Brasil, que existe uma forma de você resolver isso, fazendo transferências dentro do legal, mas em bulk, etc. Então, esse é um exemplo de uma proposta de valor que resolve esse problema de bancarização. No que diz respeito agora, quando você começa a falar muito de poder trazer isso ainda está misturado com o que o produto tem THC, é por isso que é tão difícil, né? Mas eu acho que agora que começar a entrar, isso é um pouco mais fácil quando você começa a falar de cânhamo. Nos Estados Unidos também é um pouco menos, vamos dizer, é difícil ainda, você entra lá, você tem uma dificuldade para trabalhar, mas não é tão difícil quanto você trabalhar com produtos à base de THC, tá? Então, no resumo aqui, tem que resolver um problema dos Estados Unidos, lá tem que soltar um pouco mais, aqui a gente tem que saber trabalhar dentro do que a gente pode, utilizando visões tecnológicas que ajudem a gente a resolver isso não ser um problema para a gente, até que isso seja resolvido e melhorado. Mas hoje já dá para trabalhar com muito menos problema do que, vamos dizer assim, 5 anos atrás. Né? E existem outras, né, empresas aí de startups que estão trabalhando nisso, que a hora que soltar, a gente vai estar preparadíssimo para implementar.
Boa. Bom, então agora a gente vai para o intervalo, porque eu fiquei curiosíssima e eu quero escutar aqui o in off, o Marcelo, e daqui a pouco a gente volta. Fica com a gente. Você já parou para pensar de quantas memórias a Aleda faz parte? Desde 2006, a Aleda tem uma presença global, marcando o território em mais de 50 países. E tudo começou com uma ideia ousada: fumar na celulose. Sim, eles foram pioneiros e abriram um mercado imenso no Brasil e no mundo. Hoje, a marca possui um portfólio completo, com seda, piteira de papel, piteira de vidro, filtros e uma linha irada de streetwear que em breve estará disponível no novo e-commerce deles. 2025 está só começando e a Aleda promete muito. Acompanhe todas as novidades em @AledaOficial nas redes sociais. Opa, voltamos para o nosso papo com Marcelo Greco, que é consultor em cannabis e trabalha no ramo há 10 anos para falar sobre futuros e tendências. Então, Marcelo, a gente já passou pelo momento do oba-oba, né? Aquela corrida pelo ouro verde, os dinheiros de investidores saindo pelos tubos, mas agora a gente já está vivendo tempos mais austeros, né? E aí eu queria saber onde é que você vê que as marcas estão patinando, né? O que tem sido particularmente difícil para elas nesse estágio, que a maioria surgiu, né, em 2019, de 2019 a 2023. A gente falou da criação de demanda, né? E eu acho que a gente podia explorar um pouco mais isso, assim, até para como é que a gente cria uma demanda num produto desse que até então não existia, não pelo menos com essa quantidade de utilizações e de fórmulas e tal. Primeiro que assim, eu falo que eu tive essa epifania e tento passar isso, né, que foi assim, a gente teve a primeira fase. Qual que era a primeira fase? Acho que fazer, né? Acho que tem gente que deve continuar fazendo isso, mas eu particularmente a gente ficava muito batendo nisso, né? Cannabis é bom para isso, cannabis é bom para aquilo. Aí pro médico também, aí misturava as coisas na cabeça do médico, falando de mercado, falando de um monte de coisa. E agora a gente tem que começar a falar de cannabis, o que cada um, né? Para médico é para médico, então você tem que ter né, a informação para o médico e ter um treinamento para pessoas para falarem com o médico, né? Para falar para o mercado, tem um jeito de falar para o mercado, né? Para falar para o paciente, para o cliente, paciente, para o consumidor é outra história. Então as pessoas estão cansadas muito de ficar pegando recortes e blogs falando de tudo. Não, meio que entendi assim agora. Como que você faz isso virar um infoentretenimento ou uma coisa legal? Por exemplo, que a gente está fazendo aqui, né? Uma outra história, um bate-papo onde as pessoas vão ficar ouvindo, aprendendo e falando sobre mercado e saindo daquele tradicional cannabis é bom para isso, bom para aquilo, para que as pessoas comecem a ter interesse em realmente ir para um ponto de venda, para uma lojinha ou para um e-commerce e começar a utilizar o produto. Para isso, a pessoa tem que ter desejo de compra. Eu falo hoje, se o Lula acordar de bom humor e falar, tá legalizado, agora pode cânhamo, pode tudo, vai tudo bem, vai todo mundo sair correndo, alguns vão ter contatos, vão pegar o produto, vão pegar o hemp seeds e colocar no Carrefour, vai ficar lá um ano, vai mofar, vai vencer e ninguém vai comprar. Porque a gente sabe o que isso é legal, mas os milhões de brasileiros que você precisa para ter um mercado e falar, hemp seeds na minha banana é proteína, 30%, eu posso agregar isso aqui, e vai ser bom para mim. Isso é um trabalho de comunicação e de comunidade e de informação que requer investimento, que requer profissionalismo, que requer anos de trabalho. Não é um estalar de dedo, né? A gente tem a falsa impressão que os dispensários nos Estados Unidos, no mundo inteiro, estão formando fila. Você fala, tudo bem, Las Vegas, ali do lado dos cassinos, vai formar fila. Né? Nenhum outro. Você sabe, na Europa não é assim. Você vê alguma lojinha mais cheia, outra mais vazia. Ainda infelizmente não, é o começo, é normal. Algo de bolha, né? Como que a gente faz para isso não virar bolha? E como a gente faz para isso sair da bolha, mas nunca esquecendo de por que a gente veio para cannabis? Que não pode ser monocultura, que tem que ser sustentável, que tem que pensar no meio ambiente, que tem que ser para todo, que tem que gerar saúde, que tem que arrumar um monte de coisa. Tudo a gente sabe, né? A gente não tô falando. Aqui o meu papel é falar do negócio. Mas juntando mas a todo gente sabe mundo, que tem ali, né? Que tem que ter sustentabilidade, tem que ter reparação social, né? Tudo. Senão a gente não adianta trabalhar com cannabis. Nem Exato. entre para trabalhar com cannabis se a gente não tiver
Óbvio que a gente tem que pensar em grandeza e em crescimento, mas crescimento sustentável, circular, né? Isso não, a gente nunca pode esquecer disso. Mas assim, a gente está longe de ainda tá conseguindo colocar um projeto onde realmente a gente vai conseguir grandes investimentos. E por que isso? Porque está todo mundo pensando ainda na primeira ponta da cadeia produtiva, que é plantar, colher, extrair, produzir. E aí? Você não tem gente na outra ponta preparada para pegar isso e, agora pega, é que nem corrida de bastão, agora eu pego o bastão e continuo aqui na frente. Da metade para frente tá capenga. E aí que envolve todos esses processos que eu tô falando, que é aí que você começar a gerar comunicação, gerar poder de venda para começar a colocar nota fiscal na rua. Né? E aí os investidores vão falar, legal, poxa, eu tô colocando X. Infelizmente hoje, para você fazer isso, você tem que provar antes. Antes não, você fazia um belo projeto, qualquer lindo projeto, o pessoal, gostei, vou investir. Isso até 3 anos atrás, tá? A partir de 3 anos para frente, de trás para frente, a gente começa a ter que mostrar, provar primeiro. Então pode ver, tem muita, infelizmente, eu com tristeza, eu vejo muito amigos meus que montaram startups e não conseguiram continuar pela falta de poderio de ataque na frente. Por quê? Porque você não consegue atrair os investimentos se você não falar. Então, o que o investidor quer? Tá bom, me venha com um projeto onde você trabalhou X tempos, com investimento mínimo e realizou, que aí eu vou te dar um impulso para você fazer 10 vezes mais. Agora, não venha só com um sonho e fala, não, me dá o dinheiro que com esse dinheiro eu porque não vai ter. Então, para quem está ouvindo e quer entrar nisso aí, ou quem quer melhorar, ou quem está precisando de atrair investimento, faça um projeto, né, da ponta de geração de demanda. Então, a longo prazo, o que a gente tem que fazer todos juntos, gerar desejo, né? Então, o que é gerar desejo? É fazer um projeto, né, como o Think Different da Apple. Né? Por exemplo, por que as pessoas compram Apple hoje? Eu não por grandeza de marca, tá? Mas a Apple estava quase fechando quando ela descobriu que ela precisava montar uma grande comunidade. Então as pessoas têm que pensar em comunidade. E comunidade não é uma comunidade só para ficar debatendo. A comunidade são pessoas que você vai fazer acreditar no teu projeto, que vão te dar suporte, que vão te acompanhar, que vão ser consumidores do que você for oferecer de início, mas que vão acreditar no teu projeto a médio e longo prazo e vão ajudar você a ter uma base forte para você depois conseguir trazer bons produtos para ela. Né? Então elas vão estar sedentas pelo teu produto. Mas o que é o grande problema? Você às vezes quer trazer da tua cabeça algo, enfiar a goela abaixo do teu cliente e ele não vai aceitar mais isso. Né? Então essa é a grande jogada, que assim, a brincadeira da Canários agora acabou o conceitual, é arregaçar as mangas e fazer a coisa bem feita, senão vai patinar e vai morrer na praia, né? Então é mais ou menos isso. Pois essa falta de visão, eu apelido de falta de profissionalismo, assim, é uma coisa que eu ainda sinto muito nessa indústria. Você também sente que tem uma falta de profissionalismo e onde, né? Que você falou do marketing, por exemplo, em algum momento, que é um negócio assim que ninguém olha pro marketing. Exato. Né? E como assim, né? Tipo, da onde essas pessoas vieram? Será que nas outras indústrias onde elas trabalharam, elas não viam a importância do marketing, não viam a importância de ser profissionais, de comunicar realmente o que estão fazendo? Porque eu vejo muita gente fazendo coisa bacana, mas que não tem essa visão. E você acaba prejudicando a cadeia, né? Porque aí você tem a cadeia, aí quando chega na cadeia da parte da comunicação, você tem grandes empresas hoje, grandes pensadores do marketing, da comunicação, que podem ajudar, mas eles ficam prejudicados porque ninguém pega uma parte desse budget e coloca para poder fazer isso, e aí se arrepende lá na frente e aí não ajuda ninguém. Para começar a falar sobre isso, que é muito importante, eu acho o nosso mercado super desunido. Super. Todo mundo acha que achou uma galinha dos ovos de ouro, é meu, eu não conto para ninguém, eu não falo para ninguém, eu não converso com ninguém, e dá nisso do que a gente tem. Bolhazinhas de pessoas que estão patinando, mas não pedem ajuda, não se juntam para poder resolver um problema de mercado. A gente não tem nada, não existe concorrência hoje. Pelo amor de Deus, concorrência do quê? Do quê?
né? Então, isso é uma primeira coisa a se mudar, a mentalidade de quem entra, e eu passo muito isso, porque eu sou um articulador de contato, né? Eu, já fala com esse, fala com aquele, e isso, nossa, eu acabo conseguindo transformar isso numa rede ampla de contatos. Isso é uma coisa muito, né, uma entrega muito legal que eu faço. Isso não sou eu agora, isso é The Green Hub, todos nós da The Green Hub. O Alex fazia muito isso, o Marcel, a gente ainda hoje. Isso mudou, o Cannabis Thinking era isso, né? Todo o movimento que a gente fez, muitos anos de colocar informação grátis, aí, sem monetizar, sem nada, de desbravar esse mercado com facão, abrir o mato para a galera vir. Se você ser pioneiro é muito difícil, é muito caro, é muito complicado, mas faz parte, alguém tem que ser pioneiro e alguém tem que fazer isso acontecer. Mas assim, infelizmente as pessoas não pensaram igual, né? Então, isso é um primeiro ponto para se... Isso já é uma falta de profissionalismo que você está falando já a partir daí. Então, eu acho que não é assim, empreender é isso. Então, você tem pessoas que têm o tino para isso. Então, quem quer empreender tem que aprender a empreender, tem que ir lá fazer um curso, né? Tem que fazer um empretec, tem que estudar, tem que se preparar, tem que buscar ajuda, ver se é para ele aquilo. Então, quem quer empreender tem que ser empreendedor e tem que ter espírito de empreendedor e saber tudo que ele vai passar e os percalços no caminho. Isso aí você tem que ver se está no teu Ikigai, né? Porque se você entrar e falar, não, eu não quero mais trabalhar, mas não tiver perfil para empreender, você já está tomando uma decisão errada. Então, nosso mercado tem espaço para quem quer empreender, e aí você tem que achar os bons empreendedores e eles têm que vir preparados, e você tem que ter pessoas que querem trabalhar nesse mercado, que faz parte também. Você não precisa só empreender no mercado da cannabis, né? Você pode trabalhar para o mercado da cannabis. Claro. Mas para isso você precisa se preparar também. Então, acho que é uma junção de bons empreendedores com boa equipe, que é né, que isso que a The Green Hub sempre mostrou, né, que é o que tem que ser feito. Você tem que ter bons projetos com boa equipe, né, e você tem que escolher muito quem é o líder. Por exemplo, às vezes você não é um bom CEO. Tem até um livro para recomendar aqui que chama Who, né, que é o quem, né, que depois procurar na Amazon por Who, vai encontrar. Esse livro é muito fácil de encontrar. Que é isso? Que perfil para cada lugar. Se você acha que você é bom de marketing, vai ver se você é bom, porque você vai pegar uma responsabilidade que o marketing tem que ter entrega. Se você, às vezes você fundou a empresa, mas bota um CEO e traga um CEO e você vai operar onde você opera melhor. Não é porque você é o fundador que você tem que ser o CEO. Então, essa é a falta de profissionalismo que você fala. São peças no lugares certos. É o tabuleiro bem montado para você ter bons projetos e boas entregas e bons resultados, entendeu? É um jogo, né? É uma equipe, é como montar uma equipe de futebol agora que a gente está vendo no início do campeonato. Contrata um técnico, equipe... muda, põe CEO, não põe, é a mesma coisa em qualquer mercado, então não vai ser diferente na cannabis, né? Mas você acha que a tendência para 2025 é dessas empresas continuarem se canibalizando umas às outras, brigando por um mercado pequeno ainda em comparação com o potencial? Ou você acha que pode ter uma solução para isso, assim, né? Como juntar o mercado, como pelo menos, sei lá, que as pessoas... É que eu não sei, a cannabis, eu tenho uma teoria de que a cannabis ela desperta uma paixão tremenda em cada um, e aí rola esses ciúmes por essa coisa da paixão. Você tem alguma teoria para isso? E também, voltando à pergunta, o que você acha que vai ser em 2025 nesse assunto? 2025 vai ser um ano maravilhoso para cannabis, né? Mas um ano maravilhoso para cannabis exatamente porque a gente está descobrindo tudo isso. Então eu acho que com esses movimentos, principalmente assim, para um nicho igual o meu, né? Isso vai melhorar. Então você vê o mercado melhorando, consequentemente você começa a abrir o olho de fora da bolha, procura ajuda, entra um pouco mais preparado. Então quem está hoje no mercado tem que ver que vão vir novos entrantes com essa mentalidade que eu tenho aqui hoje que eu estou falando, né? Que é o que tem que ser, né? É fácil falar, mas você tem que falar e implementar, né? Exato. Colocar projeto no papel e saber tirar. Então, assim, vai vir uma concorrência que vai disruptar o que está acontecendo aqui hoje no mercado. Então, assim, a gente já está vendo um monte de empresa parando no meio do caminho e vindo outras. Então, acho que vai ser um processo natural. Então, 25 vai ser bom, porque assim, as pessoas vão ter que resolver os seus problemas,
Mas vai ser um ano de chacoalhão ainda, a gente vai ver pessoas entrando, pessoas saindo, mas a gente vai ver muito mais oportunidade. A gente tem Você muito acha? mais, né? Muito mais oportunidade. É isso, né? Você vai ver movimentos assim disso, né? Por exemplo, de você mesmo, você está contribuindo no projeto da Anitta, poxa, eu vi ele do começo. Então, um exemplo, não é porque eu estou aqui com você, não, mas eu vejo que o seu projeto ele para de pé, você vê um crescimento nele, né? E quando você tem projetos como o seu crescendo, a amplitude disso, pô, você falando na brisa, com figuras, e é isso que a gente precisa sair da bolha, né? A gente saindo da bolha, a gente vai ter um crescimento, e 25 vai ser um ano para estourar essa bolha, por causa de a gente conseguir chegar mais nas mídias, de ter mais, né, mais comunicação sendo feita, as pessoas vão tomar uns tomos, tem gente boa trabalhando no mercado, tem gente que sabe de tudo isso que eu estou falando, que está implementando isso, então ele é um ano né, bom para essa... Auspicioso. Auspicioso, né? Ele vai ser... Tá todo mundo muito... acho que preparado para aproveitar as oportunidades, de novo, do que a gente já tem. A gente já tem o que trabalhar. Se a gente for ficar tendo mais, a gente vai pegar mais sem estar preparado para esse mais, né? As pessoas fazem muito isso. É o momento, talvez, de ser mais criativo, né? De falar assim, não, peraí, o que eu tenho? Porque é isso, você falou de furar a bolha, é um negócio que, assim, eu tô tomando café da manhã, eu tô pensando nisso. Tipo, Exato. o meu tempo inteiro é como furar a bolha. Esse lance da brisa que você falou, né? Da ideia de entrevistar gente, ícones da sociedade e tal, e tirar eles da estufa, nasceu de um desse momento, assim, de o que eu faço pra furar a bolha? Ah, se eu falasse com ícones da sociedade e tal. E aí você vai procurando fazer acontecer, né? Porque fácil não é. Mas eu acho que... Onde que a gente pode buscar esse tipo de inspiração, Marcelo? Porque às vezes a gente tá limitado mesmo na visão e a gente não acredita que é capaz, né? Porra, aí se a gente mesmo não acreditar, quem é que vai aparecer com ideias Exato. brilhantes? Não, sabe quando eu falo muito isso, eu falo que se mais pessoas, e não precisa ser muitas não, se a gente começar, tem alguns projetos que já estão pensando, e é engraçado que eu falo e as pessoas acham que é uma coisa tão difícil, que é a construção da comunidade, né? Então, construção da comunidade mais nada é, assim, simplificando, né, do que você tem que ter líderes a serem seguidos, né? Então, por exemplo, assim, não falando, né, que nós somos o supra-sumo de nada, mas você... Eu, Rafa... É porque a gente chegou cedo, né, basicamente. A gente pegou ralando, mas tem que ter mais, né? A gente tem que ter mais pessoas fazendo esse trabalho que muitos de nós estamos fazendo aí, né? Então então se você começa a pegar líderes que começam a construir comunidades fortes, eu tenho um projeto, eu tenho projetos de construir comunidades, mas você está fazendo um projeto de construção de comunidade. Se, toda empresa está atuando na 660, em vez de começar só a querer vender primeiro, vir com projetos sólidos de construção de comunidade, e comunidade é isso, aumentar o número de pessoas que escutam e que seguem, que são prováveis consumidores. Isso tinha que ser um trabalho até que em conjunto, as pessoas, né, se unirem, porque depois lá na ponta, cada um faz o seu, e aí concorre lá na ponta. Mas na construção tem que ter uma união maior. E união não é saber o que o outro está fazendo. União é conversar mais, é ter mais ideias, né, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? É falar sobre. É promover assim, sinapses, Exato, afinal de contas. Às vezes a pessoa está falando, esse cara está falando a maior besteira do mundo, mas, né, de tudo que a gente está falando aqui, é isso. Nós estamos numa coisa muito nova que tem que ser construído com comunicação, muitas vezes com debate também, né, concordando, discordando. Então, de novo, isso é muito bem feito através de comunidade. Com comunidades fortes, a gente estoura a bolha, e a hora que a gente estoura a bolha, aí não tem volta. Nós já estamos numa onda sem volta. O que precisa é aquele toque de profissionalismo que você falou. Essa palavra parece... Mas se você vier com mais profissionalismo mesmo, a ponto de entender que o que a gente tem hoje não é suficiente para manter o mercado como ele está inflado, a gente começa a tomar decisões, e isso vai ser na dor, no amor e na dor, né? Não tem assim uma pílula, né? Ou uma varinha mágica que vai resolver. Mas a gente está trazendo alguns pontos aqui nesse bate-papo que
que já ajudam muitos novos entrantes e os atuais a abrirem o olho, porque daqui a pouco começa a acontecer assim, vai vir gente que com esse trabalho que a gente está fazendo de comunicação, vai vir profissionais, como já está vindo. Hoje você tem, grandes farmacêuticas, você vai abrir o olho de empresa de coreia, e a gente quer isso, a gente não quer que... Mas elas não vão vir, elas precisam da gente, dos pioneiros, entendeu? Eu estou falando, eles vão estar de olho no que a gente construir. E o que a gente construir vai ter valor, e a gente vai pôr um preço nisso, e depois vai passar para quem vai realmente saber fazer isso virar uma coisa grande lá na frente. Esse é o projeto. Nós vamos fazer projetos menores, medianos, perfeitos, que vão brilhar o olho de grandes investidores que vão comprar a gente e seguir a trajetória. Então a gente tem que fazer isso muito, muito bem feito agora, para que isso depois já vá para a mão. E isso que vai acontecer, porque nós vamos ajudar com o ESG dessas empresas também. Uhum. Então a gente vai ter uma responsabilidade muito grande né? Imagina, além de ser um produto, né, uma tecnologia nova, uma commodity nova, algo que pode ajudar no que a gente está vindo aí com COP30, né? A gente está vindo aí com Belém. A coisa da sustentabilidade, né? De ter o ESG total. aí grudado na cannabis, né? Tem que ser, senão a gente não vai passar isso para frente, ele vai morrer e vai virar um produto como qualquer outro, e a gente não quer que isso aconteça com cannabis, né? Então a gente tem que lutar muito agora para fazer projetos muito sólidos nisso, para a hora que eles forem crescendo, eles já irem com esse DNA para frente e dar uma continuidade. Não, e é ótimo porque, assim, até o próprio... enfim, importar-se com o ESG naturalmente te coloca em evidência, né? Como marca, como empresa. Rola ali uma comunicação orgânica mesmo, né? Rola, e se for uma bem coisa feito, interessante. se não for greenwashing, né? Se não for que não... Tá cada vez mais difícil de ser, porque ninguém mais é bobo, né? Hoje em dia, ou é ou não é. Porque fica feio, né? Se o cara vai entrar não fazendo direito também é outro, e aí já morre rápido, já gasta dinheiro à toa. Então não é muito mais difícil. Mas você tem governos, né? Então hoje eu estou participando de um projeto lá em Luxemburgo, uma Câmara de Comércio Brasil-Luxemburgo, que eu estou falando muito isso. Acho que o governo de Luxemburgo, ele não está mais investindo em fintechs, porque ele já tem dinheiro de monte, né? Já tem trilhões de euros ali, ouro. Luxemburgo quer hoje projetos que sejam circulares, sustentáveis. Então, quem tiver projetos com esse foco, obviamente pensando em tudo que eu falei, tá? Então não é só isso. Mas você fazer um projeto que põe nota fiscal na rua, que gere dinheiro, mas que seja amplamente sustentável, pensado no meio ambiente e com foco em saúde também, tem governos com muito dinheiro de olho para colocar e injetar capital para... Hoje, assim, o mundo está de olho em projetos sustentáveis. Então, nós temos a faca e o queijo na mão com a cannabis. Eu falo muito do cânhamo, porque se você não tomar cuidado com a cannabis, com a maconha, com o mercado adulto, você vai no Canadá. Eu fui lá na Aurora, no Canadá, eu entrei em lugares que tinham 10 mil pés de cannabis indoor, com água e luz 24 horas por dia sendo consumido, né? E colocando uma flor dentro de um pote de um tubo de achocolatado, né? Assim, uma flor num tubo enorme, né? Então, assim, isso não é nada sustentável. Então, já é algo que precisa ser pensado e repensado como que vai ser feito esse mercado do uso adulto. Agora, no cânhamo, não. No cânhamo, a gente tem toda o potencial para fazer uma integração lavoura, pecuária, floresta, para fazer uma agrofloresta, ou para fazer uma intercalação, para plantar com outras plantas. Tem um monte de jeito de começar a utilizar o cânhamo agora, regeneração do solo. A gente está num processo de desertificação da terra que a gente não pode mais deixar. O problema não são as vaquinhas fazendo cocô soltando no mato. Tudo bem, o que a vaquinha não pode fazer cocô é na terra sem mato embaixo, né? Que aí você tem o efeito estufa. Então a gente tem que deixar tudo sempre verdinho. Não pode ficar deixando áreas, né, com terra, só. Então aquilo, colheu, já vem com cânhamo em cima, por exemplo. Então tem diversas formas a gente colocar o cânhamo industrial como algo que gere renda, né? O Hempcrete também ele pode ser uma coisa de comunidade circular, onde a gente pega essa tecnologia e não fique, né, que nem é o cimento hoje na mão de 2, 3. Toda a comunidade tinha que ter uma produção própria de Hempcrete, que é super fácil de produzir, é só você ter o modelo lá,
né, a fibra e o cal e a água está resolvido. Então, você usar para as comunidades e essa comunidade fazer dinheiro com isso, vendendo isso para construtoras, dá para ser super diverso. Então, esse ano eu quero fazer um evento em novembro, realizar um programa onde eu levo, né, eu quero levar muita gente, assim, governantes daqui do Brasil, para falar com governantes de Portugal, de países europeus que já estão anos-luz à frente da gente nesse pensamento, para que haja essa troca de ideia, e a gente consiga abrir mais a mente da galera. Quem faz negócio poder se conectar Europa com Brasil, com América do Sul, e a gente começar a conectar para até melhorar, né, regulamentação. Um lugar é 1%, outro é 0,3%, outro é 0,2%. Tentar falar de uma regulamentação internacional mais ampla. Então, é um outro papo muito longo, que a gente pode até fazer de uma outra forma, né? Mas bater esse papo é muito importante para as empresas saberem como entrar nisso, já pensando e se estruturarem para serem empresas sustentáveis com foco no meio ambiente e em saúde, né? Então, eu parabenizo o Brasil, que na saúde a gente está nadando de braçada, né? Assim, Sim. Parabéns, não tem nenhum país do mundo que tenha o tanto de médico envolvido na prescrição de cannabis. E para mim, não tem outro. Eu já vi você falando isso também, Anitra. Eu já vi você falando. Tem que ter o cara que conhece, que sabe a dosagem, que sabe a interação. Para mim, é medicina integrativa. Isso aí, para mim, ninguém tira da minha cabeça. Então eu quero levar isso para a Europa, por exemplo, né? E como a gente pode levar isso para a Europa e falar: olha o que a gente está fazendo lá, que lindo, façam aqui também. Maravilhoso. Então, chegou a hora dos quadros, Marcelo. Bora lá? Bora. Bora lá. Quero saber qual é a sua regulamentação ideal, ou pelo menos o que não pode faltar na sua regulamentação ideal para o contexto brasileiro. Uma regulamentação... Para começar, eu falo isso não é porque eu sou da bandeira só do cânhamo, é porque o cânhamo vai abrir todo o resto. Você falou uma coisa muito importante, né, do que seria essa regulamentação do cultivo aí, né? De como a gente pode começar. Do STJ, então, da Anvisa. Do STJ. Então, assim, para que a gente vai ficar batendo e indo contra dentro do próprio mercado? Porque a gente pode começar a implementar a cannabis da sua forma, por exemplo, de um cultivo de um hemp seeds. Então, eu falo assim, então não vamos pensar em cultivo. Como que a gente pode fazer? Vamos arrumar uma liberação para começar a importar hemp seeds. Então, assim, se a gente abrisse o olho, se nossos governantes falassem, vamos começar a liberar matéria-prima, fibra e semente de cânhamo para o mercado em 2025, a gente já ia ter um estouro de oportunidades, Anita. Sim. A gente já teria muitos cosméticos, muitas barrinhas, muitos alimentos, muitos farináceos, leite, produtos vegetais. A gente abriria o mercado de uma tal forma que aí sim você ia começar a falar, legal, então a gente já tem um mercado amplo, já tem uma demanda. A própria bancada do agro ia falar, agora eu quero plantar essa bagaça. Agora eu quero cultivar isso aí, porque já abriu. Então, a regulamentação ideal é liberar, é tirar da 344 da Anvisa, soltar muitas coisas, soltar essa parte das sementes de cânhamo daí, soltar a fibra pelo menos, e soltando não faz mais, nenhum sentido. Gerar uma demanda de produtos à base de cânhamo, como é na Europa, nos moldes até da Europa, que já... E aí mas aí de novo, não vai adiantar nada se a gente não fizer um trabalho de geração de demanda e de desejo na ponta, integralmente, para a gente colocar esses produtos para rodar, no ponto de venda, com controle da comunicação, sem deixar aquilo simplesmente vender para um grupo e que vai ficar parado, e a gente ter esse controle. Então, para mim, a regulamentação ideal é soltar o cânhamo industrial primeiro, para ir abrindo a mente, as pessoas entenderem que não é um bicho de sete cabeças, saber que é aquilo da cannabis e, consequentemente... E aí, estou falando, o cânhamo estão falando, para medicinal vai ser difícil. Medicinal é industrial. Então, quando se fala, não, nós vamos liberar para o medicinal, não vai ter como, porque vai abrir tanta brecha jurídica. Sim. Mas isso é industrial. Por que é industrial aqui e não é aqui? Então já está ótimo, eu nem reclamo. Vai falar para o medicinal, mas isso vai reverter para o industrial. Para mim, tema industrial é industrial. Envolve alimentos, envolve medicinal, envolve construção civil, envolve uma série de coisas que não tem como segurar. Mas se pode plantar para medicinal, por que não pode plantar? Então aí você vai abrir muita jurisprudência
e o negócio vai abrir a porteira. Então, obviamente que a gente luta para que venha, mas vai acontecer automaticamente, na minha opinião, sabe? Essa migração mais ampla. Mas a primeira coisa, Anvisa, se a Anvisa estiver ouvindo aqui, vamos soltar a 344, tirem isso da mão de vocês, jogue para o mapa, para a Embrapa, e deixa o mercado rolar, porque a gente vai ter um Brasil aí pulsante para a gente trabalhar com inúmeros produtos e coisas de qualidade, pensando em sustentabilidade e meio ambiente. Arrou! E agora o Cannabis Indica é um momento que a gente conta aqui com uma sugestão sua, pode ser de livro, filme, algum conteúdo ou pessoa que você acha massa para nossa audiência seguir, enfim. Assim, o livro eu falei de um já, que é o Who, né? Então eu vou ser um pouco da bolha agora, né? Então eu vou falar assim, busque, sobre cannabis a gente tem bons canais, a gente já tem o Sechá, a gente já tem o Manita, a gente já tem vários, né, pessoas que escrevem, que palestram, que falam, a gente já tem uma série de pessoas, acho que todo mundo que está hoje, né, os colunistas do Sechá, todos os colunistas do Canalize, todos aqui no geral, né, que já estão escrevendo e contribuindo, é muito importante. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a focar mais em preparo mesmo. Faça um curso de marketing, um curso de comunicação, entendam o que é uma startup, entendam o que é inovação, que inovar não é só tecnologia. Que inovar é você ter uma proposta de valor, estudem sobre proposta de valor. Proposta de valor não é ser mais barato que o concorrente, não é ter um atendimento melhor. Proposta de valor é você ter uma solução melhor para aquilo, né? Estudem seus concorrentes, né? Mas estudem neles não no sentido de você querer, né, derrubá-los ou nada. Estudem para você ver o que você pode melhorar, o que você pode trazer de maiores inovações. Proposta de valor é muito importante. Então, estudem tudo que tem a ver com inovação, novas tecnologias, startups, comunicação, processos, para que quando vocês tiverem um projeto na mão, gestão principalmente, vão aprender a gerir suas equipes, né? Então, assim, tem muitas opções de livros. O Who é um que vem na minha cabeça porque é muito importante você colocar as pessoas certas, né? Então é a rainha no lugar certo, o piano no lugar certo, a torre no lugar certo. Você tem que ter pessoas nos seus lugares certos, mas estudem, né, inovação e gestão de equipes no geral para vocês terem capacidade de colocar em projetos sólidos, né, no mercado da cannabis. Bueníssimo. Agora, Marcelo, deixa pra gente o seu contato, quem quiser te contratar ou, sei lá, se conectar com você, trocar uma ideia ali. Onde você tá? Eu tô no @greco com 2 Cs Marcelo, tudo junto, né, no Instagram. Na ferramenta que eu uso bastante ali para me comunicar, para falar sobre o mercado, né? E vou dar muito foco nisso a partir desse ano, um foco muito mais nessa parte que eu falei agora de gestão e de marketing, de comunicação e de business mesmo, né? Como um todo, obviamente com a experiência de 10 anos na cannabis, então você une os dois, né? Que o Marcelo existia antes do mercado da cannabis já como um diretor de marketing, né? Como vendas, então eu tenho muito isso na minha trajetória corporativa, né? Que eu posso agregar no LinkedIn, né? Marcelo De Vita Greco, como é o nome do meio, o Vita com um T só, e aí no LinkedIn eu também falo muito, né? Acabo compartilhando bastante, e o meu e-mail é greco com 2 Cs @marcelogreco.com. E o marcelo.com é meu site, muito fácil. Só digitar marcelogreco.com e vão ter acesso ao meu site. Então, quem quiser ajuda nesse ano para implementar algumas coisas, né, do que a gente falou, ou tudo que a gente conversou aqui hoje, eu recebo com muito carinho aí. E obrigado pelo apoio de poder compartilhar e ter esse espaço para compartilhar meu trabalho, Anitta. Imagina, foi um prazer ter você aqui com a gente, demorou, mas valeu a pena. E a partir de agora, as portas estão abertas para você voltar, espero que muito mais frequentemente, e a gente possa falar de sustentabilidade e tantos outros temas que você conhece e que pode sempre ajudar a gente a entender. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, conta comigo e estou à disposição, aqui ou em off, como sempre. Em off sempre. Então é isso, galera. Beijinhos mil, até a próxima.
Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!